Senhor presidente, senhoras e senhores, aqueles que nos prestigiam com a audiência da TV Senado, quero mencionar alguns assuntos, senhor presidente. Primeiro, a decisão do Supremo Tribunal Federal de anular o processo do ex-presidente do Banco do Brasil, Bendini, me é uma decisão assustadora, porque vários assessores, advogados, juristas, estão dizendo que o argumento que fez o Supremo anular o processo é um argumento frágil, porque tanto o ex-presidente do banco como aqueles que delataram, ambos são réus. E parece que o entendimento é claríssimo de que entre réus não há aquele que tenha que falar por primeiro ou por último. Portanto, o argumento da defesa do ex-presidente não seria válido. O que fica parecendo é que é um caminho aberto para que daqui a pouco outros que já foram processados e condenados em segunda instância, assim como o ex-presidente do banco, o Bendini, possam também ter o seu processo anulado. Eu, senhor presidente, fui um daqueles que não ando como folha seca ao vento. Porque tenho consciência histórica de que nem sempre a maioria está com a razão. Olha o que aconteceu na Segunda Guerra Mundial, olha o que aconteceu na Alemanha nazista, olha o que aconteceu na Itália fascista, na Rússia comunista, na China, para ficar nesses exemplos, quando os maiores facínoras da humanidade do século passado, em determinado momento, tiveram a ovação da sua população, e nem por isso estavam corretos. E aí fui um daqueles, senhor presidente, que não assinei a CPI contra o judiciário, porque entendia, naquele momento, que o Brasil tinha uma agenda de socorro, SOS Brasil, para salvar o governo federal, os governos dos estados e vários municípios do Brasil. Precisávamos fazer as reformas propostas pelo governo eleito em 2018. E eu entendi e disse isso na CCJ, claramente, publicamente, que nós iríamos inverter a agenda do Brasil. Conheci também os argumentos jurídicos que ajudaram a me dar mais força para afirmar, porque o argumento jurídico dava conta de que provavelmente alguém ia entrar ao Supremo para saber se procedia ou não, se nós teríamos esse poder ou não, e o Supremo é que teria que julgar. Portanto, haveria uma contenda jurídica. Então, esses argumentos, muito bem delineados, defendidos pelo nosso senador Pacheco, lá de Minas Gerais, o Rodrigo, um colega absolutamente competente, contribuíram para que o meu voto e a minha não assinatura tivessem clareza. E eu disse com toda a firmeza que conhecia a partir daquele momento argumentos jurídicos, mas que a minha argumentação ela era neste campo mais político. Eu entendia que o Congresso Nacional iria se afastar da pauta urgente, que era a pauta das reformas econômicas. Mas o que nós observamos nesses últimos meses é que o Congresso Nacional, num momento talvez único, ele assumiu uma pauta independente da sua relação com o Poder Executivo. Acho que é um momento raro, não vou dizer que seja único, mas é um momento raro em que o Congresso Nacional, independente da relação harmoniosa ou não com o Palácio do Planalto, tomou a agenda em suas mãos. Por isso eu parabenizei aqui, nessa tribuna, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que cumpriu, a meu ver, um papel fundamental. Então, o Poder Legislativo hoje, ele já deu provas de que a agenda econômica de reformas do Brasil está nas mãos do Congresso Nacional. E aí está a reforma da Previdência aqui no Senado, e que com certeza daqui a 60 dias ela estará aprovada, como vamos aprovar alguma mudança da reforma tributária, pelo menos no que diz respeito à questão da federação. Então, aprova, senhor presidente, que agora eu já não tenho mais a mesma preocupação. E quando eu vejo o Supremo Tribunal Federal tomar decisões como essa,
eu paro e penso se de fato não é o momento de fazer com que essa CPI prospere. Porque, de um lado, o Congresso já demonstrou que não para por conta dessa relação com o Executivo. As reformas estão caminhando. E, por outro lado, o Supremo continua tomando atitudes que parece que ele se acha acima de tudo e de todos. Será a primeira observação, senhor presidente. Agora, no mais, eu gostaria de mencionar mais uma vez essa questão sobre a Amazônia. Me impressiona, presidente Paim. Aqui nós temos nosso outro senador, foi governador, deputado federal, governador de Rondônia, Confúcio. Eu fico impressionado, colega Confúcio. Ele me impressiona ao longo dos anos. Em 2016, a Gisele Bündchen, uma brasileira bilionária, que vive praticamente na Europa, nos lugares mais desenvolvidos do mundo, sobrevoou a Amazônia e tem uma imagem, ela estava chorando por ver algumas áreas desmatadas e algumas delas em fogo. Eu fico imaginando, senhor presidente, com todo o respeito que essa artista da moda merece, como merece qualquer brasileiro, por mais rico ou mais pobre que ele seja, mas eu fico imaginando quando essa mesma artista da moda sobrevoa a Europa, então ela deve chorar do começo ao final, senhor presidente. Porque se aqui no Brasil uma pessoa tão famosa vai às lágrimas porque vê um pedaço da vegetação nativa desflorestado, o que dizer da Europa? Agora, recentemente, eu fico impressionado, senhor presidente, porque nós temos vários artistas que acham, porque são artistas, são cientistas. Eles acham que porque são artistas ou jornalistas, muitas vezes sustentado com dinheiro público, eles acham que entendem de tudo. E aí veio uma cantora brasileira, dia desse, Anitta, dando lição de moral sobre a Amazônia. E numa ignorância medonha, dizendo que a Amazônia é o pulmão do mundo. Meu querido ex-governador Confúcio, ninguém mais acredita nisso, porque isso não é verdade. Então, argumentos frágeis e de pessoas que se preocupam com um tema que é uma agenda de fora para dentro. Eu não observei agora, mais uma vez, por que esses movimentos internacionais que demonstraram claramente o seu interesse na riqueza brasileira, por que não estão tão preocupados com a Bolívia, senhor presidente? A Bolívia tem quase 500 milhões de hectares, proporcionalmente é a maior queimada da Amazônia nesse momento. E não há do mundo essa volúpia, porque não há o interesse que tem descaradamente na Amazônia brasileira. E aí eu queria passar alguns dados, senhor presidente, para aqueles que nos assistem em suas casas. Os dados da NASA sobre incêndios florestais no Brasil em 2019. O satélite Aqua da NASA capturou imagens das queimadas no Brasil. Observações por satélites, entre aspas, indicaram que a atividade total de incêndio na bacia amazônica estava ligeiramente abaixo da média em comparação com os últimos 15 anos. Resumo dos dados do INPE, de 98 a 2019. Em 2019, este ano, foram detectados 76 mil focos de incêndio no país. A média anual entre 98 e 2019 é de 22 mil. O pior ano, 2007, com 393 mil focos de incêndio. Senhor presidente, quem era a ministra? Uma daquelas que estava aqui ontem. E vamos falar a verdade. Os ex-ministros que estiveram aqui ontem no meio ambiente, uníssonos, dizendo praticamente que a derrubada e a queimada desse ano é culpa do Bolsonaro. Senhor presidente, são dados do INPE. Uma daquelas ex-ministras que estava aqui ontem é a Marina, do meu estado. O ano que bateu recorde, segundo o próprio INPE, era o ano que ela era ministra. E que o presidente Lula era presidente do Brasil. Aqui, senhor presidente, são dados do INPE. Outro ex-ministro do Rio de Janeiro, me fugiu o nome agora, mas uma figura conhecida, foi dizer que era um absurdo que o Brasil não quisesse o dinheiro do Fundo Amazônia. Senhor presidente, às vezes eu acho que tem pessoas que têm dificuldade de raciocinar, ou então estão comprometidos.
Eu disse nessa tribuna, várias vezes vou repetir, o dinheiro do Fundo Amazônia, como ele estava, ele não pode continuar, porque ele é um crime de lesa pátria. E essa conversa mole de um ex-ministro do meio ambiente, que aceitou que dinheiro estrangeiro criasse milhares de ONGs, um exército de homens e mulheres no Brasil, contra o nosso progresso, contra o nosso interesse, a favor do interesse de países como Noruega. Ontem estava aqui de novo, achando o quê? O que o ex-ministro deseja? Que nós, brasileiros, aceitemos a esmola, vou repetir, senhor presidente, a esmola da Noruega, em troca de entregar a soberania brasileira. Senhor presidente, como dizem na educação que a arte de ensinar é repetir, então eu vou repetir. É a 5ª vez que eu falo isso na tribuna. A Noruega liberou 1 bilhão e 100 milhões para o Fundo Amazônia. Sumiu. Você procurar na Amazônia um emprego gerado com esse dinheiro, um metro de esgoto, não vai achar nada. Parou tudo na manutenção das pessoas. Essas sim defendem qualquer dinheiro que venha de fora, desde que vá para o interesse delas. E a empresa Hidros, que derramou dejetos no Pará, que conseguiu 7 bilhões e meio de isenção do governo brasileiro. E é isso que o ex-ministro veio aqui ontem defender? Não, senhor presidente. Não tenho, já disse, tenho relação, não tenho compromisso de base, de apoio de ninguém. Eu atuo como ensinou o meu pai, meu finado pai, com a minha consciência. E é a minha consciência que diz que o presidente Bolsonaro e Ricardo Salles estão corretos. Qualquer dinheiro é bem-vindo, desde que não seja travestido de ajuda uma interferência na soberania nacional. E mais uma vez, repito, esses ex-ministros, eles deviam primeiro ter vergonha e explicar como é que o auge de queimada e derrubada na Amazônia, no período deles, explique isso primeiro. Sobre o céu escuro em São Paulo, o INPE, por meio de sua própria assessoria, disse, abre aspas, podemos adiantar que as queimadas tiveram quase nada nesse contexto. E a parte que teve é fundamentalmente a parte da Bolívia, que foi devido principalmente a nuvens baixas e médias e muitas nuvens densas associadas à frente fria que entrou em São Paulo. Matéria sobre reações internacionais, Folha de São Paulo, 23/8. França e Irlanda ameaçam acordo União Europeia, Mercosul, se Brasil não proteger a Amazônia. Que moral tem a França, senhor presidente, que viu queimar a Notre Dame, eles não conseguiram evitar o fogo na Notre Dame, e agora quer, e falou isso, está aqui manchete, né, dizendo que tem que colocar algum tipo de sanção ao Brasil. O Globo, abre aspas, Finlândia cogita banir importação de carne brasileira na Europa por causa de incêndio da Amazônia, fecha aspas. E aí, senhor presidente, às vezes, digo com toda, eu posso até ferir algum colega, mas é o que eu penso. Eu tenho vergonha quando eu vejo colegas no Senado, na Câmara Federal, políticos brasileiros, lideranças brasileiras, falando dessa tal imagem do Brasil, caindo nesse conto do vigário. Esse é o conto do vigário. A Irlanda ameaça que não vai comprar carne brasileira. A França ameaça que não vai comprar. Tudo mentira. Porque qual é a lógica dessa afirmação? Vassalagem. Vassalagem. Alguém já viu a Europa se preocupar com o meio ambiente da Rússia, senhor presidente? Faz sanção para a Rússia. Faz boicote para a Rússia. Vê se eles têm coragem. É como eu dizia para alguns amigos meus, há anos atrás, a democracia no Brasil não é perfeita, mas é bem melhor do que o Oriente Médio. Aqui você pode, não sendo cristão, subir num caixote e criticar a Bíblia. Suba no Oriente Médio num caixote, pega o Alcorão e critica ele. Vê se você desce lá. E lá no Oriente Médio, a Europa ameaça com boicote? Não, não ameaça não. Ameaça a China? Não. Mas ameaça o Brasil. Sabe por quê, senhor presidente? Porque, infelizmente, nós temos aqui um grupo de vassalos.
E não é só na política não, é até no agronegócio. Alguns empresários do sul, do sudeste, até do centro-oeste, que já estão estabelecidos, aceitam vergonhosamente abaixar a cabeça para uma ameaça de uma região que não produz a comida que come, em nome de não perder o seu negócio. Isso, senhor presidente, para mim só tem uma palavra: vassalagem. E eu fico envergonhado quando eu vejo figuras e mais figuras ilustres repetindo a mesma ladainha. Olha a imagem do Brasil. Olha a imagem do Brasil. Senhor presidente, vamos colocar um pouco os pingos nos is. Ontem foi eleito aqui um colega nosso que eu respeito muito, Zequinha, do Pará, para presidir a comissão, agora já não é mais temporária, a comissão permanente de mudança climática. Eu fico pensando, eu que sou cristão, fico pensando o seguinte: se o Congresso Nacional vai querer investigar a causa das mudanças climáticas no planeta, primeiro que ele vai ter que conversar, senhor presidente, com Deus. Se estiver muito ocupado, é com São Pedro. Ué, amigos, as maiores mudanças climáticas do planeta aconteceram quando a ação humana era nada. E eu pergunto, senhor presidente, quando essa comissão, se ela for mesmo racional, se ela for mesmo pesquisar, e ela se convencer que mudança climática no planeta não é o homem que produz, ela acaba de existir? Porque, senhor presidente, para cuidar dos assuntos que o homem produziu, e que, portanto, o homem pode e deve enfrentar, nós já temos a Comissão de Meio Ambiente, no Senado e na Câmara Federal. Queimada e fumaça é um problema provocado pela ação humana? Sim. Alguns até criminosos, outros não. Mas é um problema provocado pela ação humana. Os esgotos a céu aberto no Brasil inteiro. E eu peço licença para dizer que um dos maiores problemas ambientais do Brasil é que mais de 100 milhões de brasileiros fazem suas necessidades no rio, senhor presidente. Não tem esgoto. Então, esse é um problema que o homem tem que enfrentar? Sim, é claro que tem. Reflorestar cidades que não tem mais parque é um problema para o homem resolver? É. Desassorear rios, muitas vezes provocado pela ação humana, é tarefa do homem? Sim. São tarefas fáceis? Não. Eu disse aqui, conter queimada é tarefa fácil? Não é. Se fosse fácil, Portugal não tinha visto morrer mais de 60 europeus no fogo de 2 anos atrás. No Brasil, por enquanto, graças a Deus, ninguém morreu. Se fosse fácil, os Estados Unidos não teriam na Califórnia, que é sozinha mais rica do que o Brasil, não teria fogo cíclico. E não é lá num lugar longe ermo, não, é na beira de mansões. E os artistas de Hollywood, famosos, não conseguem, eles com campanha, qualquer que seja, não conseguiram até hoje evitar. A Austrália, a mesma coisa, tem fogo cíclico. Portanto, se fossem fáceis, seria resolvido já nos governos passados. Não são tarefas fáceis. Mas essas são ações que foram provocadas pela ação humana. E aí a Comissão de Meio Ambiente do Senado e da Câmara, junto com os executivos, tem sim. Agora, eu vejo pouco foco naquilo que o homem provocou e que o homem deve enfrentar, e aí desfoca para outra ideia. Qual seja a ideia? Ora, quando vê aquela geleira caindo, se olha, o homem está acabando com a natureza. Que ignorância! Aquele gelo foi feito há 200 anos, senhor presidente. Portanto, muito antes da fase do capitalismo, da fase industrial, da revolução industrial. É o gelo produzido lá na calota polar, que ele vem vindo, e uma hora ele vai encontrar com águas e com temperaturas mais quentes e ele derrete. Portanto, senhor presidente, eu queria, ao terminar e agradecendo vossa paciência, dizer que eu como acriano, tenho uma honra de representar o meu estado. O estado que foi feito, lógico, todos nós temos histórias, o Rio Grande do Sul tem sua história peculiar, São Paulo, Rondônia, mas eu louvo aqui muito a história do meu estado, do Acre. Uma história de gente valente, brava, corajosa. O Brasil precisou, por mais de uma vez, convidar brasileiros do Norte e do Nordeste, principalmente, para ocupar aquele território, transformá-lo em Acre. Milhares de pessoas morreram, senhor presidente, para fazer daquele pedaço de chão o Brasil. E o que eu lamento como brasileiro, como representante daquela gente, que depois, quando já estava acabado os seringais, veio a Segunda Guerra Mundial, aonde a dona Alemanha
Porque se começar a continuar com essa brincadeira, senhor presidente, eu vou ter que começar a lembrar, porque para a história 100 anos não é nada. E aí eu vou continuar lembrando quem que provocou as duas maiores guerras mundiais. Porque falam como se tivessem moral histórica para falar. Como se fossem detentores, né, do arcabouço dos direitos humanos da humanidade. Ainda tem contas a pagar. E a Angela Merkel, quando abriu mais as suas fronteiras, depois ela fechou, porque a pressão interna obrigou. Mas quando ela abriu mais as fronteiras para receber migrantes, o que ela disse? Que ainda era parte de uma dívida histórica que a Alemanha nazista tinha com a humanidade. Mas como brasileiro, o que eu lamento, senhor presidente, é que nesse debate se perca a razão. Se perca a razão e vá para um campo totalmente emocional. E aí você observa nas redes sociais, de um lado e do outro, uma militância. E quando vira militância, pouco acrescenta para a racionalidade. Eu quero terminar dizendo aqui de uma criana, eu até agora não sei o nome, mas é de uma mulher que gravou um vídeo falando sobre esse momento. Eu até pedi, eu vi agora há pouco esse vídeo, queria muito ter o nome dessa mulher, que é a criana, que nasceu a 14 quilômetros de Rio Branco. E dava agora há pouco um depoimento, viralizou nas redes, dando conta do que essa discussão toda que acontece, e as pessoas sequer sabem que o povo acriano, o povo da Amazônia, continua às vezes a 14 quilômetros do centro de uma cidade, tendo que andar na lama para poder chegar a um posto de saúde ou a uma escola. Eu espero, senhor presidente, que tudo isso que está acontecendo possa servir para que nós, juntos com o Executivo, possamos produzir alguma coisa que sirva efetivamente para combater o maior mal da Amazônia, que é a pobreza. E que a gente possa criar, daquilo que é possível, uma agenda que ajude a tirar a região da incrível pobreza que permanece lá. E no mais, dizer a tantos artistas, estudem mais. Não gastem a imagem de vocês, cantores, artistas, não gaste a imagem de vocês sem se dedicar um pouquinho mais ao estudo. Que a Anitta vai estudar um pouquinho mais, antes de dizer que o oxigênio da humanidade é produzido pela Amazônia, quando na verdade é produzido pelos oceanos. Muito obrigado, senhor presidente.